Olá, graça e paz seja contigo. A palavra de vida para os nossos corações no dia de hoje, ela está aqui no livro de Efésios, uma epístola, do apóstolo Paulo, no capítulo 1 e no versículo 4. Aliás, vamos ler a partir do versículo 3. Mas antes de nós entrarmos nesta palavra, quero deixar aqui o nosso pedido especial, que você compartilhe essa palavra com mais pessoas. Seja você também um canal de bênçãos na vida de outros. Escolha aí pelo menos 5 pessoas do seu contato e compartilhe com ela esta palavra. Essa palavra aqui, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que transforma os nossos corações, que transforma a nossa mente. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, que diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Que diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E olha só o que diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E olha só, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que palavra forte. Vamos lá. Olha só, aqui ele começa exaltando ao Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais. Mas olha só o que diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha só. Você consegue entender o valor dessa palavra? Deus, ele escolheu você antes mesmo que ele fundasse o mundo. Antes mesmo que ele criasse o mundo. Vamos observar aqui o mundo ao nosso redor. Olha quantas riquezas que tem. Olha quantas belezas naturais. Você já parou para poder contemplar as belezas que Deus ele criou? Você já parou para poder usufruir de tudo aquilo que Deus ele faz, de tudo aquilo que Deus ele já fez por você? Sabe? Você já parou aí para poder respirar? Olha só que maravilha, esse oxigênio que entra aqui pelos nossos pulmões e purifica, o nosso sangue, purifica o nosso corpo e nos mantém com vida. Você já parou para poder pensar que você não paga nem um centavo por esse oxigênio que Deus te dá? Você já parou para poder contemplar todas as belezas que Deus ele criou? E tudo o que existe, você sabia que Deus ele criou por você e para você? A palavra de Deus diz assim, que antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, antes que ele criasse todas aquelas maravilhas que a gente vê descrito ali no livro de Gênesis, e aquilo que nós podemos contemplar, antes de tudo isso, Deus ele já estava pensando em você. Eu vou criar um mundo lindo, maravilhoso, mas para quê? Eu vou criar para poder colocar os meus filhos lá, para eles usufruírem, para que eles tenham uma vida abundante, uma vida abençoada. Ou seja, você, Deus, antes mesmo de criar o mundo, ele já pensava em você. Ele pensava na pessoa que iria usufruir desse mundo tão lindo e tão maravilhoso que ele criou. E olha o que diz a palavra, olha. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele e em amor.
amor, olha só, e olha o que diz a palavra, nos predestinou para Ele, olha, para Ele, para a adoção de filhos, para nós ocuparmos o lugar de filhos de Deus, filhos do Criador do mundo, filhos do dono do mundo, do dono do ouro, do dono da prata. Deus, Ele nos criou para adoção, para sermos dele, para honrar o nome dele. E olha o que mais diz a palavra aqui, olha. Para louvor da sua glória. Você consegue imaginar a glória de Deus? Tudo aquilo que a gente sente aqui não chega nem a 1% da glória do nosso Deus, porque Ele é tremendo. A nossa mente, ela não consegue nem alcançar tamanha grandiosidade. E sabe para que Deus Ele nos criou? Para que viéssemos louvar a sua glória, ou seja, nós somos representantes da glória de Deus aqui na terra. Nós representamos o reino celestial de Deus aqui na terra. Você, homem, você, mulher, você, criança, jovem, adolescente, você foi chamado para refletir, você foi criado para refletir a glória de Deus. E diz mais a palavra, olha, para o louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, tudo aquilo que está aí no mundo, tudo aquilo que Deus criou, é para você poder o quê? Usufruir dele gratuitamente. Deus, Ele já fez para você. Ele já fez por você. E diz mais, ó, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados segunda a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Olha só, segundo a riqueza da sua graça. Olha que maravilha. Aí você fica assim, mas gente, então tem alguma coisa de errado comigo? Eu não consigo viver essa graça. Essa palavra é para você no dia de hoje. Deus te chamou para viver uma vida na sua graça, na graça dele. Deus, Ele chamou você para viver uma vida abundante. Deus chamou você para viver uma vida de filho, não uma vida de escravo, de servo, não. Deus te chamou para viver uma vida de filho. Veja, imagina aí uma grande empresa. Quem tem mais direito nessa grande empresa ali? Diante de uma herança, quem tem mais direito? O funcionário ou o filho do dono? Por mais que seja aquele funcionário dedicado, quem tem mais direito à herança? O funcionário, o servo ou o filho do dono? Com certeza é o filho do dono. O funcionário ali, ele tem o seu salário, ele tem ali os seus bônus, todos os seus direitos ali, né, que as leis trabalhistas lhe garantem, mas a herança é somente para quem? Para quem é filho. Deus te chamou para ser filho. Não para você viver como servo, mas para você viver como filho, herdeiro, como um herdeiro de tudo aquilo que Ele já criou, de tudo aquilo que Ele já tem para a sua vida, de todos os projetos que Ele já tem para a sua vida. Então chega diante do Senhor hoje e fala: Senhor, quais são os projetos do Senhor para a minha vida? Quais são os propósitos do Senhor para a minha vida? Porque eu quero viver como filho, não como servo mais. Eu quero viver como filho, não como um servo mais. Amém? Toma posse dessa palavra. Vamos orar neste momento?
Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, diante da Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, as Tuas misericórdias que nos alcança todos os dias. Senhor Deus, que essa pessoa no dia de hoje, que ela possa entender que o Senhor a chamou para ser filho, não para ser escravo, Pai querido, não para ser, Senhor Deus, um servo que não tem direito, Senhor Deus, a nada, mas, Pai querido, mas como um filho que tem direito, Pai querido, a toda a herança do Pai. Senhor Deus, que essa pessoa no dia de hoje ela possa entender que ela foi chamada para representar a sua glória, Pai. Ela foi chamada aqui, Pai querido, para poder representar a glória do Senhor. Que antes mesmo que o Senhor criasse o mundo, o Senhor já estava pensando nela. O Senhor já estava pensando nele, Pai querido, como filho, como filha. Que o Senhor chamou esse homem e essa mulher para reinar, ó Pai querido. Senhor Deus, para viver uma vida abençoada, para viver uma vida abundante. Meu Deus, que essa pessoa no dia de hoje, que ela possa entender os seus propósitos, que ela possa entender os seus chamados, Pai querido, que essas pessoas possam entender, Pai querido, que eles foram chamados para ser filhos do Senhor, filhos do Altíssimo. Sim, meu Deus querido, e que de igual modo que nós devemos, Pai querido, que eles possam aprender a viver em amor, de modo irrepreensível, Pai querido, sim, uma vida correta, uma vida reta diante do Senhor, meu Pai querido, para que venha sobre elas, Pai querido, todas as promessas que o Senhor tem deixado aqui, Pai querido, na Tua palavra, Pai, que elas possam viver, que elas possam usufruir de todos os direitos que o Senhor tem para todos aqueles que se colocam no lugar de filho, Pai, porque o lugar de pai já está ocupado pelo Senhor. Agora eles é que precisam ocupar o lugar de filho. Meu Deus, que essa palavra venha entrar no coração dos Teus filhos no dia de hoje. Que eles possam, Pai querido, entender, Pai querido, para que foram chamados, para que foram criados. Meu Deus, que a nossa semana, Senhor, seja uma semana abençoada, uma semana de glória, sim, meu Deus. Que as Tuas poderosas mãos possam estar sobre cada um. Meu amigo Espírito Santo, encha os Teus filhos de sabedoria, de discernimento, sim, de entendimento, em nome de Jesus, para que eles possam, sim, trilhar o caminho de uma vida abundante e de uma vida eterna. Em nome de Jesus, é a nossa petição no dia de hoje, ó Pai, e nós já somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Você foi chamado para ser filho e não servo. Amém? Você foi chamado para governar. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para representar a glória de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus continue te abençoando grandemente e até o próximo vídeo.